Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o ministro Marcos. Eu venho aqui em nome de Jesus trazer uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, o seu trabalho. Que Deus venha prosperar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Irmãos, profetize a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Não aceite as mentiras do inimigo. Às vezes ele fica falando no seu ouvido que você não vai conseguir, que a bênção não vai chegar. Não, aquilo que Deus prometeu ele vai cumprir. Seja íntegro diante da palavra de Deus. Ande em santidade, ande em temor, e aquilo que Deus prometeu para a sua vida através da palavra dele vai se cumprir. No tempo determinado vai se cumprir. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, que você também deixe o seu like e que você também compartilhe com os seus amigos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A nossa mensagem de hoje está aqui no Salmo de número 18. Foi um salmo que Davi escreveu, foi um cântico de adoração a Deus por livramentos e bênçãos que Davi havia recebido. E quando também o Senhor livrou Davi das mãos de Saul. Irmãos, por isso que é importante nós perseverarmos na palavra de Deus, nós ficarmos firmes, nós não desistirmos, nós não olharmos para trás. Davi, irmãos, ele recebeu uma unção para ser rei de Israel quando ele tinha por volta de 15 a 17 anos de idade. Mas essa promessa se cumpriu muito tempo depois. Davi passou um tempo da vida dele fugindo de Saul. Saul queria matar a Davi. Por quê? Porque Deus já não estava mais com Saul. Saul foi desobediente à palavra de Deus. Saul ele foi rebelde à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os rebeldes habitarão em terra seca. Amém? O pecado de rebeldia é pior do que o pecado de idolatria e feitiçaria. Então Saul, irmãos, ele foi rebelde à palavra de Deus. Ele não respeitou a palavra de Deus. Ele não obedeceu à voz do Senhor. Amém? Então, irmãos, guarde o seu coração da ansiedade, da preocupação. Se algo tem afligido o seu coração, se aquela bênção que Deus prometeu ainda não chegou, fique firme com o Senhor, porque a Bíblia diz que o nosso Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então, aqui no Salmo de número 18, nós vamos ler alguns versículos, depois na sua casa você faça aí um estudo do Salmo de número 18. Às vezes você tem dificuldade, irmãos, eu converso com muitas pessoas que têm dificuldade para orar. Amém? Eu sempre falo que as pessoas que têm dificuldade para orar, irmão, procura ler os Salmos, né? Os Salmos até o número 70, mais ou menos, Davi que escreveu esses Salmos. Mas o livro de Salmos, irmãos, são orações que os salmistas fizeram a Deus em momentos de angústias, em momentos de alegria, pedindo a Deus socorro. Então, irmãos, amém? Se às vezes a pessoa tem dificuldade para orar, para abrir o coração diante de Deus, comece a ler na Bíblia, pelo livro de Salmos, e assim Deus vai abençoando, Deus vai trazendo aquela unção da oração, do clamor sobre a sua vida. Então aqui no Salmo de número 18, no versículo 1, diz assim: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele, abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e as saraivas de brasas de fogo.
Amém, irmãos? Então, somente até aqui, Davi, irmãos, ele fez essa oração a Deus. Ele fala no versículo: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Irmãos, continue buscando a Deus. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. É fácil, irmãos, muitas das vezes amar a Deus quando tudo vai bem, quando as coisas estão bem equilibradas. Mas aqui, irmãos, Davi ele passou por muitos altos e baixos na vida dele. Ele recebeu uma unção ainda jovem, ainda garoto, mas ele teve que muito cedo começarmos a fugir das perseguições de Saul. Sobre a vida dele foi colocada uma grande responsabilidade. É certo, irmãos, que Deus, irmãos, o tempo da bênção, irmãos, é um tempo ali de processo na nossa vida para nos amadurecer. Quantas pessoas receberam grandes bênçãos na vida, mas desperdiçaram, amém? Então Deus, irmãos, muitas das vezes ele deixa a gente esperar um pouco, que é para nós amadurecermos na fé. E quando aquela bênção vier sobre a nossa vida, nós não fazemos, por exemplo, como Esaú. Esaú, por causa de um prato de lentilha, ele vendeu a bênção da primogenitura dele. Então Davi aqui, irmãos, ele estava declarando que ele amava a Deus do coração. Ó Senhor, fortaleza minha. No versículo 4 ele fala: cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiu e laços de morte me surpreenderam. Então a opressão maligna sobre a vida de Davi foi muito grande, irmãos. Mas ele, no versículo 6, ele fala: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Irmãos, por isso que é importante nós ficarmos na bênção de Deus, nós nos mantermos na integridade da palavra de Deus, amém? Então aqui Davi, na angústia dele, ele invocou o Senhor e o Senhor veio com livramento sobre a vida dele, amém? Saul ficou um tempo perseguindo a Davi, por várias vezes Saul chegou perto de Davi para poder fazer algo contra a vida dele, mas Deus não permitiu, irmãos, amém? Quando Deus, irmãos, ele libera uma palavra dele sobre a nossa vida de algo que vai acontecer, nós temos que confiar na palavra do Senhor, amém? Se nós fizermos uma comparação entre Saul e Davi, é parecida com a mesma situação que ocorreu lá no Novo Testamento, quando Maria, ela ali deu à luz a Jesus. Herodes naquela época também tentou contra a vida de Jesus, mas ele deu ordem através de um sonho. Maria sonhou, José sonhou um sonho em que o anjo Gabriel falou para eles irem para o deserto, amém? Então Deus, irmãos, ele tem a maneira dele trabalhar. Deus poderia matar Saul no começo, já quando Davi foi ungido a rei? Poderia. Deus também poderia ter matado Herodes e não permitir que ele perseguisse ao Senhor Jesus, a Maria e José? Poderia. Mas tudo, irmãos, tem um propósito. Deus ele quer preparar o nosso coração para aquilo que ele tem na nossa vida. Amém? Então não desista da bênção do Senhor. Leia depois, medite esse salmo. Esse salmo é um salmo que tem bastante versículos, mas aqui mostra, irmãos, a grandeza de Deus. Aqui mostra o poder de Deus para com aqueles que invocam a Ele, para com aqueles que andam em obediência à palavra dele. Por isso que é importante, irmãos, nós não olharmos para essas coisas que nós temos visto no dia de hoje, essa apostasia, esse pouco caso que muitas pessoas têm feito da palavra de Deus. Muitos querem negociar bênçãos com o Senhor e Deus não trabalha dessa maneira. Amém, irmãos? Então nós temos que andar em integridade. Se algo tem afligido seu coração, algo tem afligido a sua alma, Davi diz que na minha angústia eu invoquei ao Senhor e Deus veio com livramento sobre a vida dele. Se Deus deu livramento para Davi, ele vai dar livramento na sua vida. Aquela bênção que Deus prometeu para você através da palavra, fique firme. Continue andando em integridade, continue confiando no Senhor, não negocie, irmão, a santidade, não negocie o temor, não negocie, irmãos, a obediência à palavra de Deus. Ande no caminho da retidão da palavra de Deus e no momento certo Deus vai vir com a bênção, com aquilo que você precisa. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida através dessa palavra. Aqui no versículo 10 do Salmo de número 18 fala: e montou num querubim e voou. Sim,
voou sobre as asas do vento. Amém? Então Deus, irmãos, ele desceu do alto monte dele, do alto templo dele, para estender as mãos dele, para abençoar, para dar livramento para a vida de Davi. E assim é na vida daqueles que temem a Deus. Mas é importante também, irmãos, nós continuarmos adorando a Deus, mesmo nos momentos de dificuldade. Jesus Cristo, antes de ir para o Getsêmani, antes de passar por aquele momento de crucificação, a Bíblia diz que Jesus orou e ele cantou um cântico. Amém? Mesmo sabendo pela situação que ele iria passar naquela cruz do Calvário. Paulo e Silas estavam na prisão, ali foram açoitados, estavam ali às vezes com ferimentos, com marcas, com vergonhas no corpo, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Amém? Deus, irmãos, através do Espírito Santo dele, ele nos dá essa capacidade que mesmo passando por angústia, por sofrimento, nós continuarmos com o nosso coração alegre, com o nosso coração adorando aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro com cada irmão agora, meu Deus, com quem está passando às vezes por um momento de dificuldade como Davi estava passando, Pai. Davi disse: cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. A opressão espiritual sobre a vida de Davi foi muito grande. Meu Deus, eu oro agora com quem está passando por um momento de opressão muito grande. Às vezes uma enfermidade que veio sobre essa vida, sobre esta casa. Às vezes, meu Deus, é uma angústia que está no coração dessa pessoa, é uma tristeza muito grande, é um abatimento muito grande. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tomar essa pessoa pelas tuas mãos agora. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, como o Senhor foi naquele dia, em socorro a Davi, meu Pai. Pai, abençoa essa vida agora. Essa pessoa que está passando por um momento de enfermidade. Às vezes é algo, meu Deus, é uma doença que às vezes foi descoberta através de um exame, meu Pai. E essa pessoa não esperava por esse diagnóstico médico. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos agora a cura. Nós profetizamos agora, meu Pai, a libertação sobre a vida dessa pessoa, essa pessoa que anda triste, anda chateada, anda até depressiva. Meu Deus, em nome de Jesus, vem com a tua bênção, vem com o teu poder. Meu Deus, vem com a tua unção de restauração, de cura, de libertação, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que toda a opressão espiritual, que todo mal, meu Deus, que venha cair por terra agora em nome de Jesus Cristo. Pai, eu profetizo a bênção, eu profetizo a cura, a libertação sobre cada vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Medita nesse Salmo de número 18, que Deus vai abençoar muito a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus.